Ingrid tinha 39 anos e acreditava, até aquela noite, que conhecia profundamente o homem com quem dividira quase metade da vida. Professora de literatura em uma escola estadual de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ela sempre foi uma mulher sensível, observadora, daquelas que percebe nuances no ar antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Talvez por isso, naquela véspera de Natal, seu coração estivesse inquieto desde cedo, como se algo invisível rondasse a casa da sogra, pressionando o peito sem motivo claro. A residência de Dona Marisa estava cheia. Primos, tios, crianças correndo pela sala, o cheiro forte de pernil misturado ao de rabanada, ventiladores espalhados pelos cantos tentando, sem sucesso, combater o calor incomum daquela noite. Ingrid ajudava na cozinha, como sempre fazia, enquanto Nathaniel, seu marido, transitava entre a sala e o quintal, rindo alto demais, suando demais, evitando permanecer ao seu lado por muito tempo. Ela observou isso em silêncio. Não disse nada. Ingrid sempre foi assim. Guardava, analisava, juntava pequenos detalhes antes de permitir que qualquer sentimento virasse palavra. O sorriso de Nathaniel estava estranho. Os olhos inquietos. O suor que não combinava apenas com o calor. O jeito apressado de olhar para o corredor que levava à despensa, onde ficavam guardados os alimentos da casa. Margarete também chamava atenção. A empregada nova de Dona Marisa, contratada havia poucos meses, caminhava pela casa com uma leveza excessiva, como se flutuasse entre os convidados. Tinha pouco mais de 25 anos, cabelos escuros presos de forma displicente, um perfume doce que se espalhava por onde passava. Ingrid percebeu quando Nathaniel a observou por tempo demais. Depois desviou os olhos ao notar que a esposa o encarava. Por volta das 10:30 da noite, o calor se tornará quase insuportável. O ar parecia parado. As pessoas a reclamavam, abanavam os rostos com guardanapos, e Nathaniel, subitamente, anunciou que ia até a rua tomar um ar. Disse isso olhando para ninguém em especial, mas evitou cruzar os olhos com Ingrid. Ela apenas assentiu, embora algo dentro dela se contraísse como um nó que se fecha. Minutos depois, Dona Marisa pediu que Ingrid fosse buscar uma garrafa de champanhe na geladeira da despensa para o brinde da meia-noite. Ingrid enxugou as mãos no pano de prato, respirou fundo e caminhou pelo corredor estreito, sem imaginar que, a poucos passos dali, sua vida começava a se desfazer de um jeito que jamais poderia ser reconstruído da mesma forma. O corredor que levava até a despensa era mais escuro que o restante da casa. Dona Marisa sempre economizava luzes. Dizia que ninguém precisava de claridade para andar dentro de casa. Ingrid caminhou devagar, sentindo o piso frio sob os pés, ouvindo ao longe o som abafado das conversas e das risadas na sala. Cada passo parecia mais lento do que deveria, como se o corpo já soubesse que algo a esperava adiante. Quando se aproximou da porta, percebeu que ela estava quase fechada, mas não completamente. Um filete de luz amarelada escapava por uma fresta, e foi então que Ingrid ouviu. Primeiro, uma risadinha curta, feminina, abafada. Logo depois, uma respiração mais pesada, masculina. O som não era alto, mas era íntimo, próximo demais. Um tipo de som que não deveria existir numa despensa cheia de alimentos e garrafas em plena noite de Natal. Ingrid parou. O coração dela bateu uma vez, duas, três, e na quarta batida pareceu que algo mudou dentro do peito, como se o sangue tivesse virado gelo. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse só Margarete procurando alguma coisa. Talvez Nathaniel tivesse voltado e pedido ajuda para achar a champanhe. Talvez fosse qualquer coisa que a mente pudesse inventar para não olhar de frente para a verdade. Mas as risadas vieram de novo, mais claras, seguidas de um sussurro, e então um barulho que Ingrid reconheceria em qualquer lugar do mundo, o som de um beijo apressado, úmido, escondido. O tipo de beijo que é dado com pressa porque sabe que está errado. O tipo de beijo que não tem amor, tem pecado e adrenalina. A mão de Ingrid foi até a maçaneta. Ela ficou ali, imóvel. Por alguns segundos se pareceram minutos. Ela pensou em voltar. Pensou em fingir que não ouviu. Pensou em proteger o Natal da própria filha, que estava na sala com os primos, ansiosa para abrir presentes. Pensou em não causar um escândalo dentro da casa da sogra. Pensou em 1000 coisas, menos em si. Até que Dona Marisa gritou da cozinha, impaciente,
perguntando se Ingrid estava demorando porque tinha esquecido onde era a geladeira. As pessoas riram. Ingrid ouviu, e aquela risada da sala, misturada com a risadinha na despensa, foi o empurrão final. Ela girou a maçaneta e empurrou a porta. A primeira coisa que viu foram as prateleiras, cheias de pacotes e potes organizados. Depois viu as sombras, duas silhuetas coladas no canto mais escondido, perto de um armário onde Dona Marisa guardava sacos de arroz e farinha. E então, quando a luz alcançou o canto, Ingrid viu Nathaniel com as duas mãos na cintura de Margarete, a boca dele colada na dela como se o mundo inteiro não existisse. E naquele instante, o Natal acabou para Ingrid. Não o Natal da data, o Natal da fé que ela tinha na própria vida. Por um segundo, ninguém se mexeu. Ingrid ficou parada na porta como se tivesse virado estátua. A garrafa de champanhe que ela ainda nem tinha pego já parecia um detalhe ridículo diante da cena. Nathaniel e Margarete também congelaram, mas não por vergonha, por susto. Era como se eles tivessem esquecido que existia uma casa inteira do lado de fora, daquele quartinho abafado. Os olhos de Ingrid desceram, quase por instinto, para as mãos dele. As mãos que, horas antes, tinham segurado a mão dela na chegada, cumprimentando a família com aquele teatro de homem correto. As mesmas mãos agora apertavam a cintura da empregada, com intimidade, com pressa, com posse. Ingrid sentiu uma náusea seca subir pela garganta. Não era só dor, era nojo, era humilhação. Era a sensação de que tinham cuspido em tudo que ela acreditava ser. Margarete foi a primeira a reagir. Ela afastou o rosto, deu um passo para trás, tentando ajeitar o cabelo com uma mão tremendo. Mas o tremor dela não era de arrependimento, era de medo de perder o emprego. Ela olhou para Ingrid com os olhos arregalados e então baixou o olhar, como se isso resolvesse alguma coisa, como se olhar para o chão apagasse o que tinha acabado de fazer. Nathaniel, por outro lado, respirou fundo e tentou vestir uma máscara rápida, uma máscara que Ingrid já conhecia. O marido bom, o homem equilibrado, o sujeito que sempre falava em calma quando ela ficava nervosa com alguma coisa. Ele passou a mão no próprio rosto, como que a corda de um erro, e deu um meio sorriso torto, o sorriso de quem vai tentar manipular a realidade. Ingrid ainda não tinha dito uma palavra, e isso assustou mais do que se ela tivesse gritado. Porque Ingrid não era do tipo que explodia. Ela era do tipo que juntava tudo por dentro e, quando falava, era porque já tinha decidido. Nathaniel percebeu isso e deu um passo na direção dela, rápido, como se quisesse fechar a porta e impedir que o mundo entrasse naquela cena. Ele falou baixo, apressado, como se estivesse negociando. Disse que ela tinha entendido errado. Disse que era só uma brincadeira. Disse que estava calor, que ele veio até ali porque Margarete trouxe a água, e que não foi bem assim. E enquanto ele falava, Ingrid só conseguia pensar em como um homem pode ser tão rápido para mentir, sem nem precisar respirar. Então Ingrid finalmente abriu a boca, e a voz dela saiu diferente. Não saiu o grito, não saiu o choro. Saiu uma pergunta simples, cortante, a pergunta de quem quer ver até onde a pessoa vai na própria mentira. Ela perguntou se ele achava mesmo que ela era idiota, se ele achava que ela não sabia reconhecer o marido beijando outra mulher. Nathaniel apertou os lábios, irritado por ter perdido o controle do roteiro. E foi aí que ele tentou o golpe mais baixo. Ele olhou para Margarete, depois para Ingrid, e soltou uma frase com um tom de desprezo, como se a culpa fosse dela, como se ele estivesse cansado. Disse que Ingrid vivia no mundo dela, com escola, correção de provas, preocupações demais, e que ele só queria se sentir vivo. Naquela frase, Ingrid ouviu não só a traição, ouviu o julgamento, o desprezo escondido há anos. E ela entendeu, com uma clareza cruel, que o beijo não era um acidente daquela noite. Era só a parte que ela finalmente flagrou. Ingrid não respondeu mais nada. Ela simplesmente deu um passo para trás, afastando-se da porta da despensa, como se aquele espaço estivesse contaminado. O ar ali dentro parecia pesado, sujo, difícil de respirar. Sem olhar de novo para Nathaniel nem para Margarete, Ingrid virou o corpo e caminhou pelo corredor em direção à cozinha, sentindo as pernas moles, mas a cabeça estranhamente firme, como se uma chave tivesse virado dentro dela. Quando entrou na cozinha, as conversas continuavam,
As pessoas riam. Alguém comentava sobre a sobremesa. Outra pessoa procurava gelo. A normalidade daquela cena quase doeu mais do que o beijo. Ingrid se apoiou levemente na pia. Respirou fundo e percebeu que as mãos estavam geladas, apesar do calor insuportável da noite. Ela olhou ao redor, como se estivesse vendo tudo de fora. Aquela casa, aquela família, aquela vida que ela acreditava ser sua. Dona Marisa se aproximou, impaciente, perguntando onde estava a champanhe, dizendo que já estava quase na hora do brinde. Ingrid levantou os olhos para a sogra. Por um segundo, pensou em dizer tudo ali mesmo. Pensou em destruir aquela noite na frente de todos. Mas algo dentro dela pediu silêncio. Não era covardia, era instinto de sobrevivência. Ela apenas disse que a garrafa já ia sair e voltou a caminhar, sem saber exatamente para onde. Nathaniel apareceu logo atrás, suado, com o rosto tenso, tentando parecer natural. Ele forçou um sorriso para a mãe, pegou uma garrafa qualquer da geladeira e disse que estava tudo certo. Ingrid observou aquela encenação com uma clareza nova. O marido que ela tinha construído na própria mente não existia mais. Ali estava um homem comum, pequeno, desesperado para preservar a própria imagem. Eles voltaram para a sala. Ingrid sentou-se no sofá ao lado da filha, que brincava no chão com os primos. A menina olhou para a mãe e percebeu que algo estava diferente. Perguntou se ela estava bem. Ingrid sorriu para ela, um sorriso que quase se quebrou, e disse que estava só com calor. Naquele momento, proteger a filha daquilo tudo se tornou sua prioridade absoluta. O relógio se aproximava da meia-noite. As pessoas começaram a se organizar para o brinde. Dona Marisa pediu silêncio, fez um discurso sobre família, união, gratidão, amor. Cada palavra parecia uma ironia cruel atravessando o peito de Ingrid. Nathaniel estava ao lado dela, segurando a taça, evitando encará-la. Margaret havia desaparecido para dentro da cozinha, como se o próprio corpo dela soubesse que não deveria estar ali. Quando todos levantaram as taças, Ingrid levantou a sua também. Mas, enquanto as pessoas brindavam, ela não ouviu nada. O som ficou distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. Naquele instante, entre o tilintar dos copos e os abraços falsos, Ingrid tomou uma decisão silenciosa. Ela não ia gritar, não ia implorar, não ia pedir explicações naquela casa. Ela ia sair daquele casamento, mas sair do jeito dela. E aquela decisão, tomada em silêncio no meio do Natal de uma família inteira, mudaria tudo que ainda estava por vir. A volta para casa foi um dos trajetos mais longos da vida de Ingrid. O carro deslizava pelas ruas ainda quentes de Caxias do Sul, as janelas abertas tentando puxar um pouco de ar fresco, mas nada parecia aliviar a pressão dentro do peito dela. Nathaniel dirigia em silêncio, os dedos apertados demais no volante, como se o próprio corpo estivesse em estado de alerta. Nenhum dos dois disse uma palavra, nem precisava. Tudo já havia sido dito naquela despensa. A filha dormia no banco de trás, abraçada ao presente que ganhará da avó. Ingrid a observava pelo retrovisor, sentindo uma mistura de dor e proteção. Aquele pequeno corpo adormecido era a única coisa que a mantinha inteira. Cada semáforo vermelho parecia um convite para chorar, mas Ingrid não chorou. As lágrimas ainda estavam presas em algum lugar profundo, esperando o momento certo para desabar. Quando chegaram ao apartamento, Ingrid entrou primeiro, levou a bolsa até a mesa e foi direto ao quarto da filha. Tirou o vestido leve que a menina usava, colocou um pijama, cobriu com um lençol e ficou ali por alguns minutos, observando o movimento lento da respiração dela. Ingrid tocou de leve o cabelo da filha e prometeu em silêncio que nada do que estava acontecendo destruiria a infância daquela criança. Nathaniel ficou parado na sala, sem coragem de se aproximar. Ele sabia que a conversa viria. Sabia que não tinha como escapar. Quando Ingrid voltou do quarto, ela não sentou, não se apoiou, não pediu explicações. Ela apenas ficou em pé diante dele, cruzou os braços e esperou. O silêncio entre os dois parecia crescer como um bicho vivo dentro da sala. Ele tentou começar com frases prontas. Disse que ela estava exagerando. Disse que tinha sido só um momento. Disse que não significava nada. Disse que estava confuso. Ingrid escutou tudo sem interromper. E quanto mais ele falava,
mais claro ficava para ela que aquele homem não sentia arrependimento, sentia medo das consequências. Quando ele finalmente parou de falar, esperando alguma reação, Ingrid apenas disse, com a voz baixa e firme, que tinha visto, que não precisava de mais palavras, que o que ele fizera na casa da própria mãe, na noite de Natal, no quartinho onde a família guardava comida, dizia tudo o que ela precisava saber sobre quem ele realmente era. Nathaniel passou a mão no rosto, nervoso, e perguntou o que ela ia fazer. Ingrid respirou fundo e respondeu, sem hesitar, que ainda não sabia, mas que nada, absolutamente nada, seria como antes. Aquela noite não teve sono para Ingrid. Quando o relógio marcou 2 da manhã, ela ainda estava sentada na beirada da cama, olhando para o escuro do quarto, enquanto Nathaniel permanecia estirado do outro lado, virando o corpo de um lado para o outro, inquieto, como alguém que sabe que perdeu o controle da própria vida. O silêncio era pesado, mas não vazio. Estava cheio de pensamentos que não paravam de se atropelar dentro da cabeça dela. Ingrid começou a percorrer mentalmente os últimos anos do casamento. Pequenas ausências, atrasos que não faziam sentido, mudanças no tom de voz, mensagens apagadas do celular, aquela impaciência que surgira de repente, como se ele tivesse cansado de quem ela era. Ela percebeu, com uma dor surda, que havia sinais por toda parte. Não fora enganada em uma única noite. Fora enganada aos poucos, dia após dia. Em algum momento, ela levantou da cama e foi até a cozinha. Bebeu água, apoiou as mãos na pia e sentiu as pernas tremerem. O reflexo no vidro da janela mostrava uma mulher que ela quase não reconhecia. Os olhos estavam fundos, o rosto pálido, mas havia algo novo ali, uma espécie de firmeza silenciosa que não existia antes. Ingrid entendeu que aquela mulher jamais aceitaria ser diminuída daquela forma. O dia começou a clarear. Junto com a luz fraca da manhã, veio a primeira decisão prática. Ela não faria escândalo. Não ligaria para ninguém naquela hora. Não sairia de casa sem um plano. Ingrid sempre fora metódica, organizada. E naquele caos emocional, a organização era sua âncora. Ela começou a pensar em dinheiro, documentos, trabalho, escola da filha, aluguel, tudo o que seria necessário para sustentar uma mudança real. Nathaniel finalmente adormeceu perto do amanhecer. Ingrid observou por alguns segundos. Não havia ódio naquele olhar. Havia uma tristeza profunda por ter se enganado por tanto tempo. Ela se deitou sem encostar nele, sentindo uma distância que agora parecia infinita, mesmo estando a poucos centímetros de um homem que já fora seu mundo inteiro. Quando o despertador tocou, Ingrid não se levantou imediatamente. Ficou olhando para o teto, respirando fundo, como quem se prepara para atravessar uma tempestade. Sabia que aquele seria apenas o começo de uma jornada difícil, longa, cheia de dores e descobertas. Mas também sabia, com uma clareza que nunca tivera antes, que ela não voltaria atrás. Ela se levantou, tomou banho, vestiu uma roupa simples e foi preparar o café da filha. O rosto estava sereno, mas por dentro tudo ardia. Ainda assim, Ingrid sentiu algo diferente. Pela primeira vez desde que entrará naquela despensa na noite anterior, ela percebeu que, apesar de tudo, ainda estava de pé. Ingrid chegou à escola pouco antes das 7. O pátio ainda estava quase vazio. Algumas crianças chegando com os pais, o cheiro de café recém-passado vindo da sala dos professores. Tudo parecia exatamente igual a qualquer outra manhã. E isso, de alguma forma, a deixou mais frágil. A normalidade do mundo contrastava com o terremoto que havia acontecido dentro dela poucas horas antes. Ela cumprimentou a coordenadora, assinou o livro de ponto, organizou os livros sobre a mesa e sentou-se por alguns segundos antes da primeira turma entrar. As mãos tremiam levemente, mas Ingrid respirou fundo e se recompôs. Seus alunos não tinham culpa de nada. Eles mereciam a professora inteira, mesmo que por dentro ela estivesse em pedaços. Durante a primeira aula, enquanto explicava um poema sobre amor e confiança, sentiu uma ironia quase cruel atravessar o peito. As palavras saíam da boca com naturalidade, mas por dentro cada verso parecia ecoar como uma acusação contra tudo o que ela havia vivido. Alguns alunos perceberam que havia algo diferente nela, mas ninguém perguntou. Ingrid manteve o controle com uma disciplina quase sobre-humana. No intervalo,
Ela foi até a sala dos professores. Ao pegar o celular pela primeira vez desde cedo, viu várias mensagens de Nathaniel. Mensagens longas, apressadas, confusas. Ele dizia que precisava conversar, que ela estava sendo radical, que não podia jogar tudo fora por causa de um erro. Ingrid leu tudo em silêncio, sem responder. Cada palavra dele soava menos como arrependimento e mais como desespero por perder o conforto que tinha. Entre uma aula e outra, ela começou a escrever mentalmente sua saída daquele casamento. Pensou em advogada, em separação, em como proteger a filha daquilo tudo. Pensou no que explicaria para a família, para os amigos, para a sogra. E, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu um tipo novo de força, a força de quem percebe que não precisa mais se justificar para sobreviver. No fim da manhã, quando o sinal tocou, Ingrid estava exausta, mas estranhamente lúcida. Caminhou até o estacionamento, entrou no carro e ficou ali alguns minutos antes de ligar o motor. Nathaniel ligou naquele instante. O nome dele apareceu na tela. Ela olhou, respirou fundo e desligou o telefone sem atender. Ao sair da escola, Ingrid teve a certeza de que aquele dia marcava o começo da mulher que ela sempre fora por dentro, mas nunca tivera coragem de ser por completo. Ingrid estava corrigindo algumas atividades na sala dos professores quando a secretária da escola apareceu à porta, com um semblante estranho, e disse em voz baixa que havia um homem insistindo para falar com ela. Disse que se chamava Nathaniel. O estômago de Ingrid se contraiu no mesmo instante. Ela já sabia que aquele encontro não poderia mais ser adiado. Quando chegou ao corredor, viu Nathaniel perto da recepção, andando de um lado para o outro, o celular na mão, o rosto pálido, suado, completamente fora do lugar. Ele levantou a cabeça assim que a viu e caminhou até ela, sem se importar com quem estava olhando. Ingrid pediu que ele a acompanhasse até o pátio externo da escola, onde havia menos pessoas. Ali, sob o sol fraco do fim da manhã, Nathaniel começou a falar sem parar. Disse que não dormira, que estava arrependido, que aquilo tinha sido uma loucura, que ela precisava ouvi-lo. Ingrid observava como quem assiste um estranho tentando justificar o injustificável. Quanto mais ele falava, mais claro ficava que o medo dele não era de perdê-la, era de perder a estabilidade da vida que ela sustentava. Ela pediu que ele parasse. Disse que aquele não era o lugar para aquela conversa e que ele não tinha o direito de invadir seu espaço de trabalho. A voz dela saiu firme, controlada, muito diferente da mulher que ele estava acostumado a ver quando as discussões surgiam em casa. Nathaniel tentou tocar o braço dela. Ingrid se afastou imediatamente. Aquele gesto simples parecia ter um peso enorme agora. Ela disse que precisava de tempo, que as coisas não seriam resolvidas com pedidos vazios e que ele deveria respeitar isso. Os olhos dele se encheram de raiva e desespero ao mesmo tempo, como alguém que perde algo que julgava garantido. Antes de ir embora, ele ainda tentou jogar a culpa nela de novo, dizendo que ela estava fria, que não se importava mais com a família. Ingrid respirou fundo e respondeu apenas que amor não é humilhação e que respeito não se negocia. Ela voltou para dentro da escola com o coração acelerado, mas com uma certeza cristalina. Nada, absolutamente nada, faria com que ela aceitasse viver debaixo daquela mentira outra vez. Quando Ingrid chegou em casa naquela tarde, encontrou a filha sentada à mesa da cozinha, desenhando. A menina levantou os olhos e sorriu, mas o sorriso não era inteiro. Crianças percebem quando o mundo dos adultos começa a rachar. Ingrid sentou-se ao lado dela, passou a mão em seus cabelos e perguntou como havia sido o dia. A resposta veio simples, mas carregada de algo que apertou o peito de Ingrid. A filha perguntou se ela e o pai estavam brigados. Ingrid respirou fundo. Não queria mentir, mas também não podia despejar sobre aquela criança uma dor que ainda estava em processo de entender. Disse apenas que às vezes adultos cometem erros, que algumas coisas precisam ser conversadas com calma, mas que nada no mundo mudaria o amor que os dois sentiam por ela. A menina ouviu em silêncio e abraçou a mãe, como se tentasse protegê-la de algo que não compreendia totalmente. Nathaniel chegou mais tarde, quieto, estranho, observando as duas como se tivesse medo de se aproximar. Jantaram quase sem falar. O som dos talheres parecia alto demais naquele apartamento pequeno. Ingrid sentia o corpo cansado, mas a mente ainda estava desperta,
como se tivesse entrado em um modo de sobrevivência que não permitia descanso. Depois de colocar a filha para dormir, Ingrid se sentou na sala e abriu uma pasta de documentos. Certidão de casamento, contrato do aluguel, contas, comprovantes do trabalho. Ela começou a organizar tudo, como se estivesse montando o próprio mapa de fuga. Cada papel parecia um pedaço do futuro que ela precisava reconstruir. Nathaniel observava de longe, andando pela sala, claramente incomodado. Em certo momento, perguntou se ela realmente pensava em ir embora. Ingrid levantou os olhos, o encarou e respondeu que não estava pensando, estava se preparando. Aquela frase caiu entre eles como um peso impossível de ignorar. Ela foi para o quarto, fechou a porta e se sentou na cama. Pela primeira vez desde a noite de Natal, as lágrimas finalmente caíram. Não em desespero, mas em luto. Luto pela mulher que ela foi, pelo casamento que acreditou ter, pelo futuro que havia imaginado. Mas, junto com as lágrimas, nasceu uma promessa silenciosa. Aquela dor não seria em vão. No dia seguinte, ainda pela manhã, o celular de Ingrid começou a vibrar. O nome de Dona Marisa aparecia na tela. Ingrid ficou olhando por alguns segundos antes de atender. Ela sabia que aquela conversa chegaria, só não imaginava que seria tão cedo. Respirou fundo e atendeu com a voz controlada. A sogra perguntou se estava tudo bem. Disse que Nathaniel tinha saído de casa estranho, que quase não havia falado com ela desde a noite de Natal. Ingrid respondeu com frases curtas, evitando entrar em detalhes, mas Dona Marisa insistiu. Disse que percebia quando algo não estava certo e que não gostava de segredos dentro da família. Ingrid sentiu a garganta apertar. A imagem da despensa, das risadas, do beijo, tudo voltou com força. Ainda assim, ela manteve a calma e disse apenas que ela e Nathaniel estavam passando por um momento difícil e que, quando se sentisse pronta, conversariam. Dona Marisa ficou em silêncio por alguns segundos, então respondeu, num tom que misturava preocupação e cobrança, que Ingrid sempre fora sensível demais. Aquela frase atingiu Ingrid de um jeito estranho. Sensível demais, como se a dor tivesse sido exagero, como se a traição fosse algo pequeno. Ingrid agradeceu a ligação e encerrou a conversa, com a certeza de que aquela família jamais enxergaria a história pelos olhos dela. À tarde, Nathaniel tentou novamente conversar. Disse que a mãe estava preocupada, que eles precisavam manter a aparência de normalidade, que estavam perto do ano novo e as pessoas iriam notar. Ingrid ouviu em silêncio e respondeu que não estava interessada em preservar fachadas, que o que tinha sido quebrado não se consertava com sorrisos falsos. Nathaniel ficou irritado. Disse que ela estava exagerando, que aquilo não era motivo para destruir uma família. Ingrid respondeu, com a voz firme, que o que destrói uma família não é a reação, é a traição. Naquela noite, sozinha no quarto, Ingrid sentiu algo novo nascer dentro dela. Não era mais só dor, era clareza. E essa clareza começava a desenhar, pouco a pouco, o caminho da liberdade. Na manhã seguinte, Ingrid saiu de casa mais cedo e, antes de ir para a escola, passou em frente a um pequeno escritório de advocacia que havia visto várias vezes, mas nunca tivera motivo para entrar. Parou o carro, respirou fundo e atravessou a rua. Cada passo parecia um rompimento simbólico com a vida que ela vinha levando até então. A advogada que a atendeu tinha um jeito calmo e direto. Ingrid contou tudo sem rodeios: o casamento, a traição, a filha, o que havia presenciado na noite de Natal. Enquanto falava, percebeu que, pela primeira vez, estava narrando sua própria história sem tentar proteger ninguém. Aquilo trouxe uma sensação estranha de alívio. A advogada explicou com clareza os próximos passos. Falou sobre separação, guarda, pensão, direitos e deveres. Ingrid ouvia tudo com atenção, sentindo medo, mas também uma espécie de firmeza nova se formando dentro dela. Não era o fim, era a reconstrução. Ao sair do escritório, Ingrid ficou alguns minutos parada na calçada, olhando o movimento da rua. As pessoas caminhavam apressadas, sem saber que dentro dela uma vida inteira estava sendo reorganizada. Pela primeira vez desde a noite da descoberta, Ingrid sentiu que não estava mais à deriva. Havia um caminho, mesmo que difícil. Na escola, durante a tarde, ela recebeu outra mensagem de Nathaniel perguntando onde ela tinha ido. Ingrid não respondeu.
Já não devia explicações sobre cada passo que dava. A prioridade agora era a própria dignidade. Quando voltou para casa, encontrou Nathaniel sentado na sala, esperando. O silêncio entre os dois parecia ainda maior do que antes. Ele perguntou se ela tinha falado com alguém. Ingrid respondeu apenas que tinha resolvido algumas coisas importantes. E naquele instante, enquanto se afastava para o quarto, Ingrid soube o casamento já tinha acabado. O que estava agora era apenas organizar os escombros. Naquela noite, Nathaniel quase não conseguiu disfarçar o desespero. Ele andava pela sala, mexia no celular, levantava, sentava, como se estivesse preso dentro de um próprio labirinto. Ingrid observava tudo com uma distância emocional que ele jamais tinha visto nela antes. A mulher que costumava discutir, chorar, tentar resolver, agora simplesmente observava. Em determinado momento, ele perguntou se ela pretendia sair de casa. Ingrid respondeu que não pretendia. Ela iria. A frase caiu pesada, sem grito, sem drama, sem discussão. Apenas uma constatação. Nathaniel sentiu o chão sumir sob os pés e começou a falar rápido, dizendo que eles poderiam tentar, que fariam terapia, que ele mudaria, que aquilo tinha sido um erro terrível. Ingrid ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela disse algo simples: mudança que só aparece depois da perda não é mudança, é medo. E ela não estava disposta a viver mais em função do medo dele. Na madrugada, enquanto a filha dormia, Ingrid começou a separar algumas roupas em uma mala. Não era uma fuga, era uma transição. Cada peça dobrada representava uma escolha, uma vida nova sendo organizada com as próprias mãos. Nathaniel ficou parado na porta do quarto, olhando aquela cena sem saber o que fazer. O homem que se sentia dono de tudo agora não controlava mais nada. Ingrid não chorou, não tremeu, não implorou. Apenas continuou dobrando roupas, calma, precisa, decidida. Antes de dormir, ela escreveu uma pequena lista: documentos, escola da filha, mudança, advogado, novo começo. E pela primeira vez em muitos anos, Ingrid sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na manhã seguinte, Ingrid levou a filha para a escola e, no caminho, recebeu uma ligação de Dona Marisa. A voz da sogra estava diferente, mais dura, menos preocupada, carregada de julgamento. Ela disse que Nathaniel havia contado tudo, mas na versão dele. Disse que Ingrid estava sendo precipitada, que todo casamento passa por crises, que separação destrói crianças. Ingrid ouviu até o fim sem interromper. Quando Dona Marisa parou de falar, esperando alguma reação, Ingrid respondeu com calma que não aceitava mais que a culpa fosse jogada sobre ela. Que o que destrói uma criança não é a separação, é crescer dentro de uma casa onde a mãe aprende a escalar para sobreviver. Dona Marisa ficou em silêncio por alguns segundos, como se não esperasse aquela resposta. Então disse que Ingrid estava exagerando, que aquilo tinha sido apenas um deslize de Nathaniel e que Margaret já havia sido demitida. Aquela informação atravessou Ingrid como uma lâmina, não porque se importasse com Margaret, mas porque entendeu o mecanismo daquela família. Apagar o problema para fingir que nada aconteceu. Ingrid respondeu que não se tratava da empregada, que o problema não tinha sido resolvido ao mandá-la embora, que o problema estava dentro do próprio casamento e que sua decisão estava tomada. Ao desligar, Ingrid sentiu um peso sair do peito. Pela primeira vez, tinha enfrentado a sogra sem pedir desculpas por existir, sem tentar ser agradável, sem se encolher. Na escola, ela conseguiu se concentrar um pouco mais. O caos ainda estava lá, mas agora havia direção. No fim da tarde, ela passou na casa de uma amiga próxima, Helena, e contou tudo. Helena ouviu em silêncio e, ao final, segurou a mão de Ingrid e disse algo que ela jamais esqueceria: você não está destruindo uma família, você está salvando a si mesma. Ingrid voltou para casa com aquela frase ecoando no peito. No sábado pela manhã, Ingrid acordou antes de todos. O apartamento ainda estava silencioso, a luz fraca atravessando a cortina. Ela se levantou com cuidado, tomou banho, vestiu uma roupa simples e começou a organizar as últimas coisas. A mala já estava quase pronta. Faltavam apenas alguns documentos e os brinquedos preferidos da filha. Quando a menina acordou, Ingrid sentou ao lado dela na cama e explicou:
com palavras suaves, que elas iriam passar um tempo na casa da tia Helena. Disse que seria uma pequena aventura, que as duas ficariam juntas e que tudo ficaria bem. A menina ouviu com atenção, fez algumas perguntas e ao final apenas abraçou a mãe, aceitando aquela mudança sem resistência. Nathaniel acordou com o som da mala sendo fechada. Ele saiu do quarto apressado, ainda com o rosto amassado de sono, e ficou parado no meio da sala observando aquela cena que já não podia mais impedir. Tentou argumentar, pediu para que ela esperasse, que pensasse melhor, que não tomasse decisões no calor do momento. Ingrid colocou a mala ao lado da porta, pegou a bolsa, segurou a mão da filha e olhou para ele com serenidade. Disse que aquela decisão não tinha sido tomada no calor, tinha sido tomada na clareza, e que agora ela precisava cumprir. Ele ficou em silêncio, sem saber como reagir. Ingrid abriu a porta, atravessou o corredor do prédio e desceu as escadas sem olhar para trás. Cada degrau parecia libertar algo que ela vinha carregando há anos. Quando entrou no carro e deu partida, sentiu o peito apertar, mas não de medo. Era o aperto de quem finalmente escolhe a própria vida. A casa de Helena era simples, mas acolhedora. Um pequeno sobrado na parte alta da cidade, onde o vento sempre parecia soprar um pouco mais fresco. Ingrid e a filha ocuparam o quarto de hóspedes, e nos primeiros dias, tudo parecia estranho, como se a vida estivesse funcionando fora do próprio eixo. Mas, aos poucos, aquela nova rotina começou a ganhar forma. Nathaniel ligava todos os dias, mandava mensagens longas, pedia perdão, dizia que sentia falta da filha, prometia mudar, prometia tudo. Ingrid respondia apenas o necessário, sempre de forma objetiva. Ela sabia que qualquer brecha emocional seria usada contra ela. O arrependimento dele vinha acompanhado de pressão, de cobrança, de culpa. Certa tarde, ele apareceu sem avisar na casa de Helena. Ingrid ficou surpresa, mas não se descontrolou. Eles conversaram no portão, sob o olhar atento da amiga. Nathaniel chorou. Pediu mais uma chance, disse que não suportava aquela separação. Ingrid ouviu, mas dentro dela não havia mais confusão, havia decisão. Ela explicou que amor não se reconstrói sobre desrespeito e que a filha precisava ver a mãe inteira, não diminuída. Nathaniel percebeu que estava perdendo, de verdade, tudo que sempre achou que jamais perderia. Quando ele foi embora, Ingrid entrou na casa e se sentou no sofá, sentindo o corpo cansado, mas a alma mais leve. Helena lhe trouxe um chá e disse que aquele era o tipo de dor que cura. Ingrid sorriu pela primeira vez em muitos dias. Naquela noite, ao deitar ao lado da filha, Ingrid sentiu que, apesar da incerteza do futuro, ela finalmente estava construindo algo novo, sem mentira, sem medo, sem traição. Com o passar das semanas, Ingrid começou a sentir o peso real da separação. Não era apenas a ausência de Nathaniel, era a mudança completa de identidade. A mulher casada, a família organizada, a vida previsível, tudo tinha ficado para trás. No lugar, surgia uma Ingrid nova, que precisava reaprender a existir por conta própria. Na escola, alguns colegas perguntavam com cuidado, outros apenas observavam. As conversas na sala dos professores mudaram. Convites para encontros de casais cessaram. Ingrid sentia, às vezes, uma solidão estranha, como se estivesse caminhando por um mundo que ainda não reconhecia sua nova forma. À noite, quando a filha dormia, o silêncio da casa de Helena parecia ainda maior. Ingrid sentava perto da janela e pensava em tudo que havia vivido. Não sentia saudade de Nathaniel. Sentia saudade de quem ela foi antes de aprender que o amor também pode ferir. Ela começou a escrever. Comprou um caderno e, todas as noites, colocava ali seus pensamentos, suas dores, suas pequenas vitórias. Aquela escrita virou um abrigo, um lugar onde podia existir sem máscaras. Alguns dias eram mais difíceis. Em certos momentos, a tristeza vinha sem aviso, trazendo junto o medo do futuro. Mas, mesmo nesses dias, Ingrid percebia algo novo. Ela não se sentia mais perdida dentro da própria vida. Certo sábado, caminhando com a filha pelo parque, Ingrid teve uma sensação inesperada de paz. O sol fraco de outono, o vento nos cabelos, a mão pequena apertando a sua. Naquele instante, ela entendeu que estava sobrevivendo. E mais do que isso, estava começando a viver.
Nathaniel não suportava a ideia de ter perdido o controle. Quanto mais Ingrid se afastava, mais desesperado ele ficava. As mensagens mudaram de tom. Já não eram apenas pedidos de perdão. Agora vinham misturadas com acusações, ameaças veladas, tentativas de manipulação emocional. Certa noite, Ingrid recebeu uma ligação de uma vizinha da casa de Dona Marisa. A mulher, constrangida, contou que Margarete havia voltado à casa da sogra de Ingrid dias depois de ter sido demitida e que Nathaniel estava lá, entrando escondido, sempre à noite. Ingrid desligou o telefone sentindo uma pontada de confirmação dolorosa, mas não de surpresa. O arrependimento dele nunca tinha sido verdadeiro. Na manhã seguinte, Nathaniel apareceu de novo na casa de Helena, dessa vez transtornado. Ingrid percebeu algo diferente no olhar dele, uma mistura de raiva e medo. Ele tentou acusá-la de afastar a filha, de estar virando todos contra ele. Ingrid o encarou com uma calma que o desarmou. Ela disse que não estava fazendo nada, apenas havia parado de mentir para si mesma. Que ele podia continuar vivendo como quisesse, mas ela não pisaria mais naquele chão instável. Nathaniel saiu batendo o portão, derrotado, pequeno, sem o poder que sempre acreditou ter. Pouco depois, Ingrid recebeu uma mensagem de Dona Marisa pedindo para conversar. O tom já não era de cobrança, era de preocupação. Ingrid sabia que a verdade estava começando a circular. O castelo de aparências da família começava a ruir. Naquela noite, deitada na cama, Ingrid sentiu uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo fim definitivo de algo que um dia fora real. Alívio por não precisar mais sustentar uma mentira que não lhe pertencia. Ingrid encontrou Dona Marisa em um pequeno café no centro de Caxias do Sul, numa tarde nublada, daquelas que deixam a cidade mais silenciosa. A sogra já estava sentada quando Ingrid chegou, mexendo nervosamente na xícara, sem tocar no café. O semblante dela não era mais de autoridade, era de alguém que começava a compreender que sua própria casa tinha desmoronado. Dona Marisa não demorou a falar. Disse que descobrira que Nathaniel continuava vendo Margarete, que ele mentiu, que tinha entrado em casa tarde da noite, mais de uma vez, com desculpas mal construídas. Ingrid ouviu tudo sem interromper. A confirmação não doeu como antes, agora só reforçava o que ela já sabia. A sogra pediu desculpas, não apenas pelo filho, mas por ter minimizado a dor de Ingrid. Disse que, no fundo, sempre soubera que Nathaniel era impulsivo, mas jamais imaginara que ele fosse capaz de algo tão baixo dentro da própria casa, na noite de Natal. Ingrid sentiu algo soltar dentro do peito. Não era perdão, ainda. Era reconhecimento, e isso já bastava por enquanto. Dona Marisa pediu que Ingrid reconsiderasse a separação. Disse que Nathaniel estava perdido, que a família estava em pedaços. Ingrid respondeu com calma que ela não tinha o poder de salvar o que não destruiu, que a escolha de Nathaniel tinha consequências e que sua própria escolha agora era viver sem se anular. Quando se despediram, Dona Marisa segurou a mão de Ingrid por alguns segundos. Disse que, acontecesse o que acontecesse, ela sempre respeitaria a decisão dela. Ingrid saiu daquele café mais leve do que entrou. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque finalmente ninguém mais fingia. Nas semanas seguintes, Ingrid mergulhou na reconstrução da própria vida. Encontrou um pequeno apartamento perto da escola onde trabalhava. Simples, mas iluminado, com janelas grandes, uma varanda estreita onde o sol da manhã entrava suave. Não era o lar dos sonhos, mas era um começo. Um lugar onde nenhuma lembrança de traição ecoava pelas paredes. Mudou-se com a filha em um sábado de céu claro. Helena ajudou. Algumas caixas, poucos móveis, mas tudo parecia suficiente. Quando fecharam a porta pela primeira vez, Ingrid encostou a testa na madeira e respirou fundo. Aquele som, o da própria casa se fechando, tinha gosto de liberdade. A rotina começou a se reorganizar. Caminhadas até a escola, café tomado devagar, tardes de tarefas feitas na mesa da cozinha com a filha. Ingrid sentia o corpo cansado, mas a mente cada vez mais tranquila. A paz não era euforia, era silêncio interno. Um tipo de sossego que ela não conhecia havia anos. Nathaniel continuava tentando contato, mas Ingrid agora respondia apenas sobre assuntos da filha. Nada além disso.
Ele percebia que não havia mais acesso ao coração dela, e isso o desesperava. Certa noite, sentada na varanda, observando a cidade adormecer, Ingrid escreveu no caderno uma frase que marcaria sua nova fase: "Eu não perdi o marido. Eu me encontrei." E naquele momento, pela primeira vez desde a noite de Natal, Ingrid sorriu sem dor. Com o passar dos meses, Ingrid percebeu que não era mais a mesma mulher. A professora cansada, silenciosa, que engolia dores para manter a família inteira, tinha ficado no passado. No lugar, existia alguém que falava com mais firmeza, caminhava com mais presença e olhava para o próprio futuro com respeito. Na escola, colegas notaram a mudança. A diretora comentou que Ingrid parecia mais segura, mais leve. Os alunos também sentiam isso. Suas aulas ganharam uma intensidade diferente, como se a própria experiência de vida tivesse aprofundado cada palavra que ela ensinava. Em casa, a filha se adaptou rápido. O riso voltou a circular pelos cômodos. As duas criaram pequenos rituais: sexta-feira de pizza, domingo de pipoca e filme, café da manhã demorado aos sábados. A casa nova se enchia de memórias boas, limpas, sem fantasmas. Nathaniel tentou uma última vez. Mandou uma mensagem longa, dizendo que ainda a amava, que jamais encontraria alguém como ela, que estava arrependido de tudo. Ingrid leu. Respirou fundo e respondeu apenas se desejava que ele encontrasse paz, mas que sua história com ele tinha terminado. Ao apagar a conversa, sentiu uma leveza inesperada. Não havia mais pontas soltas. Não havia mais perguntas sem resposta. O passado finalmente ficará no lugar dele. Naquela noite, olhando a filha dormir, Ingrid entendeu algo que jamais esqueceria. Ela não havia sobrevivido à traição. Ela havia renascido. O tempo foi implacável com Nathaniel. Sem Ingrid, sua vida começou a desmoronar em pequenas partes. A casa da mãe já não era abrigo, era cobrança. O trabalho perdeu o foco, os dias se tornaram vazios. Margarete, que antes parecia uma fuga, revelou-se apenas mais um erro sem base, sem futuro, sem estrutura. Ele tentou reconstruir algo com ela, mas logo percebeu que não havia profundidade, nem confiança, nem respeito. Tudo havia nascido da mentira e continuava sustentado por ela. Nathaniel começou a entender, tarde demais, o tamanho da mulher que perderá. Certa tarde, ao buscar a filha para o fim de semana, ele viu Ingrid de longe, conversando com uma vizinha, sorrindo. Aquela imagem atingiu Nathaniel como um golpe silencioso. Ela não estava quebrada, não estava esperando por ele. Ela estava inteira. Ao entregar a filha, Ingrid foi cordial, firme, educada. Não havia mágoa no olhar, apenas distância. E essa distância doeu mais do que qualquer discussão. Naquela noite, sozinho no apartamento da mãe, Nathaniel encarou o próprio reflexo no espelho e compreendeu que suas escolhas tinham um preço que nenhuma desculpa pagava. E, pela primeira vez, sentiu algo que não conhecia, arrependimento sem retorno. Com a vida estabilizada, Ingrid começou a sentir algo que não experimentava há muito tempo: curiosidade pelo futuro. Inscreveu-se em um curso de pós-graduação. Voltou a caminhar sozinha pelas manhãs. Passou a cuidar do próprio corpo com carinho. Não por obrigação, mas por amor próprio. Aos poucos, pessoas novas surgiram em sua rotina. Colegas de curso, amigos de Helena, vizinhos. O mundo deixou de ser apenas sobrevivência e voltou a ser possibilidade. Ingrid percebia isso nos pequenos detalhes, no café quente da manhã, no cheiro da roupa limpa, na música que voltará a ouvir no carro. Certo dia, enquanto aguardava a filha na saída da escola, Ingrid conheceu Daniel, pai de um colega da menina. A conversa começou simples, sobre dever de casa e horários, mas havia algo diferente ali. Não urgência, apenas leveza. Algo que não assustava. Eles passaram a se encontrar ocasionalmente, sempre de forma respeitosa, tranquila. Ingrid não tinha pressa. Pela primeira vez na vida, ela sabia exatamente quem era, e isso tornava qualquer escolha mais consciente. Numa tarde de primavera, sentada na varanda de casa, observando a filha brincar, Ingrid pensou na mulher que entrará naquela despensa na noite de Natal. Quase não a reconhecia mais. Ela sorriu, porque agora sabia, aquela traição não havia sido o fim. Tinha sido o início. A vida começou a se estabilizar de um jeito que Ingrid jamais,
havia experimentado. Não era perfeita, nem fácil, mas era honesta. Cada escolha vinha acompanhada de consciência, cada passo tinha direção. Ela já não acordava com o peito pesado nem com aquela sensação constante de estar devendo algo a alguém. A relação com Daniel evoluía devagar, sem promessas, sem pressão, sem medo. Ingrid sentia-se segura o suficiente para simplesmente estar presente. E isso, para ela, era um milagre silencioso. Numa noite, sentada à mesa da cozinha, ajudando a filha com uma redação da escola sobre família, Ingrid percebeu que sua definição havia mudado. Família agora era paz, era respeito, era verdade. E isso se refletia em cada palavra que a filha escrevia. Pouco tempo depois, Ingrid recebeu uma mensagem de Dona Marisa desejando feliz aniversário. O tom era cordial, distante, respeitoso. Ingrid respondeu da mesma forma. Não havia mais rancor, apenas a compreensão de que cada um seguia seu próprio caminho. Ao fechar o celular, Ingrid sentiu algo se completar dentro dela. A história com Nathaniel estava encerrada, não por esquecimento, mas por superação. Ela se levantou, abriu a janela, deixou o vento tocar o rosto e percebeu, com uma clareza profunda, tudo aquilo que um dia doeu tinha se transformado em força. O ano passou rápido. Quando dezembro voltou, Ingrid percebeu que aquela data já não doía como antes. A cidade começava a se encher de luzes, vitrines enfeitadas, músicas natalinas nos mercados. E, dessa vez, Ingrid sentia algo diferente, não medo, nem ansiedade, mas um tipo sereno de respeito pela própria trajetória. Na véspera de Natal, Ingrid montou a árvore com a filha no pequeno apartamento. As duas riram, se sujaram de glitter, improvisaram enfeites com papel colorido. Era simples, mas era delas. Nenhuma lembrança da casa de Dona Marisa, nenhuma sombra da despensa, nenhum fantasma daquela noite. Quando a filha perguntou como tinha sido o Natal do ano anterior, Ingrid pensou por alguns segundos e respondeu com honestidade suave. Foi o dia em que a mamãe aprendeu a se escolher. A menina sorriu, sem entender tudo, mas entendendo o suficiente. Naquela noite, enquanto a filha dormia, Ingrid sentou-se na varanda e olhou para o céu. O mesmo céu, a mesma cidade, mas ela não era mais a mesma mulher. O coração agora estava inteiro. Em silêncio, Ingrid agradeceu, não pela dor, mas pela força que a dor revelou. Aquele ciclo estava fechado. Ela entrou, apagou as luzes, deitou-se e dormiu profundamente, sem peso, sem lágrimas, sem passado. O novo ano começou com uma leveza que Ingrid jamais havia sentido. Não havia grandes promessas, nem planos mirabolantes. Havia apenas a sensação tranquila de que a vida estava, finalmente, no lugar certo. Ela passou a dar aulas em um novo turno, fez novos projetos na escola, envolveu-se em atividades culturais da cidade. Ingrid voltou a sorrir sem perceber. A mulher que antes sobrevivia agora construía. Daniel continuava presente, sem pressa, sem cobranças. Um dia, caminhando de mãos dadas pelo parque, Ingrid percebeu que não estava mais olhando para trás. O passado já não tinha poder sobre o seu presente. Em casa, a filha estava mais segura, mais leve, mais espontânea. Ingrid observava isso com gratidão. A decisão que havia tomado, tão difícil no início, agora florescia em cada pequeno detalhe do cotidiano. Certa noite, organizando algumas caixas antigas, Ingrid encontrou a roupa que usará na noite daquele Natal. Segurou o tecido por alguns segundos. Em vez de chorar, sorriu. Não por nostalgia, mas por reconhecimento da própria coragem. Ela guardou a roupa de volta na caixa e escreveu no caderno uma frase simples. Eu sobrevivi ao que pensei que me destruiria. Naquela semana, Ingrid recebeu um convite da escola para participar de um projeto pedagógico que reunia professores de várias cidades da região. Era um reconhecimento pelo trabalho que vinha desenvolvendo. De certa forma, um símbolo do quanto sua vida profissional também havia florescido depois de toda a tempestade. Ela aceitou sem hesitar, sentindo orgulho de si mesma, algo que por muito tempo esquecera de sentir. Durante um dos encontros do projeto, Ingrid foi convidada a falar sobre resiliência e transformação na sala de aula. Enquanto discursava, percebeu que cada palavra que saía de sua boca tinha sido
antes vivida na própria pele. Não falava mais apenas como professora, falava como mulher que atravessara a dor e construíra uma nova história. Ao voltar para casa naquela noite, caminhou devagar pelas ruas de Caxias do Sul, observando as luzes dos postes, as casas silenciosas, o céu limpo. Pensou em como tudo aquilo, que um dia parecerá cenário de sofrimento, agora era apenas cenário de vida. E isso lhe trouxe uma paz profunda. Em casa, a filha a esperava acordada, segurando um desenho. No papel, estavam as duas de mãos dadas, sorrindo, com uma casa colorida ao fundo e um sol enorme no céu. Ingrid abraçou a menina com força, sentindo os olhos marejarem, mas de alegria. Ali estava a maior prova de que tinha feito a escolha certa. Antes de dormir, Ingrid voltou a escrever em seu caderno. Escreveu sobre a mulher que foi, a mulher que se tornou e a mulher que ainda sonhava em ser. Percebeu que, mesmo depois de tudo, ainda havia tanto para viver, descobrir, aprender. Deitou-se com o coração tranquilo, certa de que o passado já não a definia. Agora era apenas parte do caminho que a levará até ali. Os meses seguintes trouxeram pequenas vitórias silenciosas. Ingrid começou a economizar, planejar viagens simples com a filha, sonhar novamente com projetos pessoais que haviam ficado engavetados por anos. Pela primeira vez, ela não sentia culpa por desejar mais da vida. Certa tarde, sentada em um café perto da Praça Central, Ingrid encontrou uma ex-colega de faculdade que não via havia muito tempo. Conversaram sobre o passado, sobre sonhos antigos, sobre o quanto haviam mudado. Quando se despediram, a colega disse algo que ficou ecoando dentro de Ingrid. Você está diferente, mas do jeito mais bonito possível. Naquela noite, caminhando de volta para casa, Ingrid refletiu sobre isso. Diferente. Sim, ela era. Não era mais a mulher que aceitava menos do que merecia. Não era mais a esposa que se diminuía para manter um casamento. Não era mais a pessoa que confundia amor com sacrifício. Em casa, sentou-se no sofá e observou a filha dormir no quarto ao lado. A luz do abajur desenhava sombras suaves na parede. Ingrid sentiu uma gratidão imensa por tudo que havia construído desde aquela noite de Natal que quase a destruiu. Pegou o caderno e escreveu: Eu não perdi nada naquela noite. Eu ganhei a mim mesma. E, ao fechar o caderno, soube que aquela frase resumiria sua vida inteira dali para frente. Naquele ano, o aniversário de Ingrid foi diferente de todos os outros. Não houve festa grande, nem muita gente, nem exageros. Apenas um bolo simples, alguns balões na sala, a filha cantando parabéns e um sorriso que vinha de um lugar novo dentro do peito. Ingrid fechou os olhos ao soprar as velas. Pela primeira vez, não fez pedidos para salvar nada, fez pedidos para viver. Daniel apareceu mais tarde, trouxe flores, um abraço calmo, sem promessas vazias. Ingrid percebeu o quanto aquela presença leve era diferente de tudo que já viverá. Não havia medo, nem tensão, nem insegurança. Havia respeito, silêncio confortável, cuidado. Depois que a filha dormiu, Ingrid ficou na varanda olhando a lua. Pensou em tudo que atravessara desde a noite da descoberta. Pensou em quantas versões de si mesma tinham morrido para que aquela mulher pudesse existir. Ela entendeu que não era mais definida pela traição, nem pelo abandono, nem pela dor. Era definida pela coragem de não ter ficado onde não havia mais verdade. E naquele instante, Ingrid soube, sua história não era sobre ter sido traída. Era sobre ter escolhido a própria vida. Na primavera seguinte, Ingrid e a filha viajaram para uma pequena cidade da Serra Gaúcha durante um feriado prolongado. Era a primeira viagem delas sozinhas, sem pressa, sem tensão, sem medo de errar. Caminharam pelas ruas tranquilas, tomaram chocolate quente, riram, tiraram fotos, criaram memórias que pertenciam apenas às duas. Em uma das noites, sentadas na varanda da pousada, a filha perguntou se Ingrid ainda sentia tristeza por tudo que tinha acontecido com o pai. Ingrid pensou por alguns segundos e respondeu que sentia apenas gratidão. Gratidão por ter aprendido o próprio valor, por ter escolhido o caminho mais difícil e mais verdadeiro. A menina encostou a cabeça no ombro da mãe e ficou em silêncio, observando as estrelas. Ingrid sentiu uma paz tão profunda que quase doeu. Aquela era a vida que ela havia conquistado. Quando voltaram para Caxias do Sul, Ingrid caminhou pela cidade como quem retorna para casa depois de uma longa jornada.
Tudo parecia igual, mas tudo estava diferente, porque ela estava diferente. Naquela noite, antes de dormir, Ingrid escreveu no caderno as últimas palavras sobre aquela fase da sua vida. Eu sobrevivi, eu renasci, eu me escolhi. E fechou o caderno sabendo que aquele capítulo estava finalmente encerrado. Naquela manhã, o sol entrou pela janela do apartamento e iluminou o rosto de Ingrid de um jeito suave. Ela ficou alguns minutos observando a filha dormir, respirando fundo, sentindo uma tranquilidade que jamais imaginara possível naquele mesmo coração que um dia se despedaçara dentro de uma despensa, na noite de Natal. Levantou, preparou o café, abriu as janelas, deixou o ar fresco entrar. A cidade despertava devagar. Ingrid percebeu que sua vida agora tinha o mesmo ritmo, sem pressa, sem medo, sem angústia, apenas presença. Enquanto caminhava até a escola, lembrou da mulher que fora, da dor que atravessara, do amor que perderá e da força que ganhará. Cada passo era uma confirmação silenciosa. Ela tinha vencido. À tarde, sentada na varanda, escreveu no caderno uma última frase sobre aquela história que mudará tudo. Algumas dores não vêm para destruir, vêm para libertar. Fechou o caderno, sorriu e entrou em casa para abraçar a filha, certa de que aquela mulher, que um dia quase se perdeu, agora tinha se encontrado por inteiro. E assim, Ingrid seguiu, não como alguém marcado pela traição, mas como alguém que escolheu, todos os dias, viver de verdade.